A recente divulgação de informações sobre a terceira profecia de Fátima gerou um forte impacto nos Estados Unidos, despertando uma onda de curiosidade e temor entre os fiéis e estudiosos do país. A misteriosa profecia, revelada pela primeira vez em 1917, ganhou novos contornos, refletindo possíveis conexões com crises e catástrofes do presente. Com um conteúdo enigmático e profundamente simbólico, o relato evoca questionamentos sobre o futuro espiritual e moral dos Ebursa, e por extensão, do mundo. Apesar da revelação inicial no início do século XX, muitos acreditam que apenas fragmentos foram compartilhados com o público, enquanto a essência da mensagem permanece oculta, guardada nos arquivos secretos do Vaticano. Este cenário de mistério fez com que a profecia de Fátima se tornasse um dos temas mais discutidos e especulados na atualidade, principalmente entre aqueles que enxergam nas mensagens um alerta direto para os tempos de hoje. Entre previsões de destruição e uma chamada à espiritualidade, a profecia sugere que os Ewarauja devem estar vigilantes. Diversos sinais contemporâneos, desde desastres naturais até tensões políticas, são interpretados como indícios de que o país pode estar no centro das advertências divinas. O receio de que uma era de trevas esteja à espreita alimenta a sensação de urgência e o apelo à oração. A terceira profecia de Fátima, das três reveladas aos três jovens pastores em Portugal, é a que mais intriga e assusta. Embora as duas primeiras mensagens fossem revelações dramáticas, com visões do inferno e avisos de guerras mundiais, foi a terceira que permaneceu em segredo absoluto por décadas, despertando especulações em torno de seu conteúdo sombrio. Sua natureza, considerada por muitos como apocalíptica, sugere uma ameaça espiritual e moral à humanidade. O Vaticano só revelou a profecia parcialmente em 2000, mas ainda assim, críticos e estudiosos se questionaram sobre a veracidade dessa versão. A falta de detalhes e de uma resposta completa ao mistério reforçou a ideia de que uma parte da profecia ainda está escondida. De acordo com alguns teólogos, elementos cruciais foram omitidos para evitar o caos e o pânico entre os fiéis e a sociedade em geral. Essa aura de mistério intensifica a mensagem de Fátima e aumenta seu apelo aos que procuram entender o significado real das advertências. A crença de que algo ainda permanece oculto conduz uma onda de investigação e expectativa que atrai tanto o interesse espiritual quanto político. Muitos se perguntam se essa profecia, até hoje incompleta, poderá se materializar em algum evento devastador que ainda está por vir. Quando o conteúdo da terceira profecia foi entregue ao Vaticano, a decisão foi tomada de manter o segredo sob rígida guarda. O Papa João XXIII leu a mensagem em 1959, mas, em vez de revelá-la ao mundo, decidiu colocá-la nos arquivos secretos do Vaticano, sob a justificativa de que o mundo não estava preparado para o que ali se encontrava. Esse silêncio prolongado alimentou teorias de que a Igreja escondia algo extremamente perturbador. A justificativa oficial para manter a profecia em segredo é que seu conteúdo era muito pesado e poderia provocar medo e desordem social. No entanto, esse silêncio só fez crescer a aura de mistério em torno da mensagem e deu margem a teorias conspiratórias. Alguns acreditam que o Vaticano optou por ocultar a mensagem por envolver cenários de destruição em massa, que poderiam abalar a fé e a estabilidade de uma sociedade pós-guerra. Ainda assim, a decisão do Vaticano não foi capaz de suprimir a curiosidade e a inquietação em torno da profecia. Muitos fiéis e teólogos continuam especulando sobre o conteúdo exato das palavras de Nossa Senhora, se questionando sobre o motivo que levaria a Igreja a esconder algo de tamanha importância.
e o que isso significa para o futuro espiritual do mundo. A posição da Igreja em relação à terceira profecia sempre foi cautelosa. Ao mesmo tempo em que reconhecia a importância das mensagens de Fátima, o Vaticano optou por controlar o acesso às revelações e divulgar o conteúdo em momentos estratégicos. Essa postura gerou questionamentos sobre a real motivação por trás dessa reserva. Seria para proteger a fé dos fiéis ou para evitar pânico em uma era de profundas mudanças sociais e religiosas? Com o avanço das crises e catástrofes no século XXI, a profecia de Fátima se torna cada vez mais atual. A Igreja, enquanto guardiã desse segredo, carrega o peso da responsabilidade de orientar os fiéis em tempos de incerteza e desespero. A profecia lembra a todos sobre a importância do arrependimento e do retorno à espiritualidade, um chamado que ressoa especialmente no mundo ocidental. Para muitos, a Igreja Católica assume o papel de mediadora entre o misticismo da profecia e a realidade moderna. Embora o Vaticano insista que já revelou toda a mensagem, a suspeita de que existem partes ainda não reveladas ou alteradas persiste, dando à profecia um caráter de alerta que parece ecoar ainda mais forte nos dias de hoje. Nos Estados Unidos, a terceira profecia de Fátima ganhou relevância devido às tensões atuais e ao aumento das crises sociais e naturais. Para muitos, o país, conhecido por sua força e influência global, encontra-se agora vulnerável a problemas internos profundos que refletem as advertências da profecia. Desastres naturais, aumento das divisões sociais e crises espirituais parecem indicar que o país está no centro dessas advertências divinas. A visão de uma nação à beira de uma possível queda espiritual preocupa tanto líderes religiosos quanto fiéis. Alguns acreditam que a profecia de Fátima, ao alertar sobre um futuro sombrio para a humanidade caso ela não se arrependa, direciona um chamado direto aos Estados Unidos. A mensagem de Fátima não fala apenas de conflitos, mas de uma possível decadência moral e espiritual. Para os americanos, a profecia não apenas adverte sobre catástrofes, mas também encoraja o retorno a uma vida de fé e oração. Esse apelo encontra eco nas igrejas e entre grupos que interpretam os eventos atuais como presságios de tempos desafiadores, em que o país deve escolher entre manter seus valores espirituais ou seguir um caminho de materialismo e autossuficiência. A primeira profecia de Fátima, revelada em 1917, alertava sobre a iminente Primeira Guerra Mundial e uma sucessão de conflitos caso a humanidade não voltasse a Deus. Essas palavras proféticas pareciam capturar os momentos de dor e sofrimento que o século XX experimentaria. A previsão de Nossa Senhora sobre guerras e desastres simbolizou o peso espiritual que recairia sobre a humanidade como consequência de sua alienação da fé. Os acontecimentos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais validaram as advertências de Fátima, reforçando a crença de que as profecias são mensagens de misericórdia e arrependimento. Cada conflito parecia refletir as exatas previsões feitas em Fátima, consolidando a ideia de que a humanidade enfrentaria consequências terríveis se ignorasse o chamado espiritual. Esse período tornou evidente a conexão entre os eventos terrenos e os sinais divinos, como uma forma de lembrança sobre os limites de uma sociedade que se afasta dos valores espirituais. As implicações dessas profecias seguem presentes na sociedade atual. Elas evocam um alerta para os tempos modernos. Se guerras e conflitos já eram consequências previstas para o século passado, o que a terceira profecia poderia significar para o presente? Esse aviso deixa claro que o peso espiritual das decisões humanas pode ressoar por gerações e que o mundo atual não está imune aos mesmos erros de outrora.
A mensagem de Fátima trouxe uma advertência direta sobre o perigo de uma sociedade obcecada pelo materialismo e alheia à espiritualidade. A visão apresentada aos pastores incluía cenas de sofrimento e desolação, não apenas por conflitos armados, mas também por uma crise espiritual que ameaçava os alicerces morais das nações. O recado era claro. Sem fé e arrependimento, o mundo enfrentaria uma devastação que poderia se manifestar tanto no plano físico quanto no espiritual. Essa crise espiritual, mencionada pela profecia, é especialmente pertinente em tempos de consumismo desenfreado e busca incessante por riquezas. O chamado da Virgem ao arrependimento e à oração ressoa hoje como um convite à reflexão sobre os valores que regem nossas sociedades. Em um mundo cada vez mais desconectado de sua essência espiritual, o abandono da fé é um dos grandes temas que a profecia alerta. A advertência de Fátima, que já previa uma humanidade envolvida pela ambição e ganância, se torna cada vez mais evidente. O desafio moderno está em reverter essa tendência e redescobrir a importância do sagrado. Em vez de apenas observar as catástrofes, a mensagem sugere uma escolha ativa. Retornar à espiritualidade como forma de evitar as tribulações que ameaçam a paz e a moralidade. À medida que o mundo enfrenta catástrofes naturais e crises sociais intensas, muitas dessas ocorrências são interpretadas como possíveis sinais do cumprimento da profecia. Furacões, terremotos e crises globais intensificam a ideia de que as advertências da Virgem de Fátima estão se manifestando de forma palpável. Esses eventos trágicos se somam às crises espirituais, sugerindo que o colapso não é apenas físico, mas também da própria essência humana. A profecia previa que um afastamento de Deus levaria a tempos de tribulação. E essas ocorrências atuais parecem cumprir a promessa. As tempestades e desastres não são apenas vistos como fenômenos naturais, mas como possíveis chamadas divinas para uma sociedade que se esqueceu de seus valores. Para muitos, esses eventos desafiam a ideia de que o progresso e a modernidade são suficientes para proporcionar segurança, mostrando a fragilidade de uma sociedade que despreza sua herança espiritual. Esses sinais, interpretados como parte do cumprimento da terceira profecia, incentivam uma reavaliação urgente de nossas prioridades. A reflexão sobre os desastres e as perdas coloca em evidência a necessidade de uma reconciliação com o sagrado. Um lembrete de que o espiritual e o físico estão interligados de maneira mais profunda do que aparentam. Nos últimos tempos, o México tem sido visto como um possível epicentro para o cumprimento da terceira profecia de Fátima. O país, conhecido por sua forte tradição católica, enfrenta uma crise espiritual significativa, com a perda de fiéis e o aumento de problemas sociais, como a violência e a corrupção. Para muitos estudiosos, a decadência espiritual e social do México simboliza um alerta que vai além de suas fronteiras. Os eventos no México, incluindo o afastamento das novas gerações da fé e a fragmentação moral, se alinham com o que a profecia previa: um mundo que se afasta de Deus e que enfrenta as consequências desse distanciamento. As catástrofes naturais e a insegurança que se intensificam no país têm sido vistas como sinais de uma possível punição divina, um lembrete das advertências feitas em Fátima sobre o que ocorre quando os valores espirituais são abandonados. Se o México realmente estiver no centro das advertências de Fátima, isso aponta para uma crise espiritual iminente que pode afetar toda a América Latina e além. A situação no país é um reflexo de uma tendência global e o chamado à conversão se faz cada vez mais urgente. O México, antes um pilar de fé, agora se vê como um espelho para outras nações em crise espiritual.
O afastamento dos valores espirituais é uma das advertências centrais na terceira profecia. Para a Virgem de Fátima, a perda da fé e o declínio moral levariam a uma crise sem precedentes, onde a sociedade se veria vulnerável e fragilizada diante dos desafios. Esse cenário, que parecia distante na época da aparição, se torna cada vez mais evidente no mundo contemporâneo, onde as crises sociais e espirituais têm enfraquecido a moralidade das nações. A descrença e o aumento do secularismo nas sociedades modernas contribuem para um vazio existencial que impacta diretamente os indivíduos e suas comunidades. Em vez de se voltarem para a fé, muitos recorrem ao materialismo e ao individualismo, distanciando-se de valores que antes guiavam suas vidas. Essa transformação é um dos aspectos mais preocupantes previstos na profecia, pois evidencia uma sociedade que, ao negar sua essência espiritual, abre caminho para o caos. Esse declínio moral e espiritual não afeta apenas as crenças pessoais, mas também as estruturas sociais. A fragmentação e a polarização vistas hoje são um reflexo desse afastamento, mostrando que a fé, além de um elemento espiritual, é uma força unificadora. A profecia de Fátima ecoa uma verdade poderosa. Sem um retorno à fé, as sociedades modernas podem se encontrar em uma encruzilhada perigosa, onde o colapso de valores leva a uma instabilidade irreversível. A terceira profecia de Fátima mencionava o perigo de ideologias materialistas e ateias que poderiam destruir a fé e a espiritualidade no mundo. Durante o século XX, esse alerta foi especialmente associado ao comunismo, mas hoje, outras ideologias que promovem o secularismo e o individualismo extremo têm se expandido, desafiando os valores espirituais em diversos países. O DCUA, por exemplo, um bastião de liberdade religiosa, enfrentam hoje uma divisão entre os valores religiosos tradicionais e o avanço de ideologias que desafiam a fé. Grandes potências, como Estados Unidos e Rússia, têm sido vistas como agentes influentes na propagação dessas ideologias. A tensão entre essas nações durante a Guerra Fria e os atuais conflitos globais refletem a luta entre valores tradicionais e novas visões materialistas. A profecia de Fátima, nesse contexto, se torna um lembrete das possíveis consequências quando as nações abandonam a fé em prol de interesses políticos e econômicos. Enquanto essas potências globais moldam o cenário mundial, o impacto de suas decisões políticas vai além de suas fronteiras. A profecia parece alertar que a liderança espiritual também pode ser um papel crucial para essas nações. Resta a pergunta: esses países escolherão promover a fé e a paz ou contribuirão para o avanço de ideologias que afastam a humanidade de Deus? A profecia de Fátima alertava sobre desastres e sofrimentos que se intensificariam caso a humanidade continuasse a ignorar o chamado à conversão. Nos últimos anos, o mundo tem presenciado uma crescente ocorrência de catástrofes naturais, desde furacões devastadores até incêndios e terremotos de grande magnitude. Para muitos, esses eventos não são meras coincidências, mas sinais de advertências divinas, lembrando a humanidade das consequências de seu afastamento espiritual. As Escrituras frequentemente relacionam catástrofes naturais a advertências divinas, e o mesmo parece ecoar na profecia de Fátima. Nos Estados Unidos, desastres recentes como furacões e incêndios florestais despertam reflexões entre aqueles que interpretam esses eventos como uma chamada à reflexão e ao retorno à fé. O impacto devastador dessas catástrofes, deixando milhares de famílias desamparadas, reforça a vulnerabilidade de uma sociedade que se julga autossuficiente e desconsidera sua dimensão espiritual. Para muitos, esses desastres são um lembrete da necessidade urgente de mudança.
Eles evocam o sentimento de que, se a humanidade continuar a ignorar esses sinais, as consequências serão cada vez mais graves. O apelo ao arrependimento e à humildade frente à natureza e ao divino se torna ainda mais relevante, sugerindo que há uma relação entre as escolhas morais da humanidade e as forças naturais que a cercam. A profecia de Fátima levanta questões sobre o papel espiritual das nações, especialmente os Estados Unidos e o México, que se encontram em uma encruzilhada crítica. Enquanto os Sul enfrentam um afastamento da fé e o crescimento de ideologias materialistas, o México, um país com raízes católicas profundas, vê sua própria crise espiritual crescer com a violência, corrupção e perda de valores religiosos. Esses dois países, de grande influência na América, representam simbolicamente os desafios espirituais da atualidade. Os Estados Unidos, com sua forte tradição religiosa, são vistos por alguns como uma força de proteção espiritual, enquanto outros os acusam de difundir valores seculares e consumistas que enfraquecem a espiritualidade mundial. O México, por outro lado, enfrenta uma batalha interna para manter suas tradições religiosas vivas em meio a uma crise moral. Em ambos os casos, o afastamento dos valores cristãos representa uma ameaça às advertências da profecia. Essa encruzilhada espiritual dos dois países levanta a questão: poderão os CEUAS e o México, com suas influências culturais e políticas, liderar um retorno à espiritualidade? Ou continuarão a propagar um estilo de vida que ameaça enfraquecer ainda mais a fé no continente? O rumo que ambos tomarem poderá ter um impacto decisivo na preservação ou perda dos valores espirituais no futuro. A terceira profecia de Fátima descreve uma batalha entre a luz e a escuridão, onde a fé é confrontada com forças que buscam destruí-la. Essa luta espiritual não ocorre apenas em conflitos físicos ou ideológicos, mas também na esfera moral e interior de cada pessoa. A profecia sugere que essa batalha ocorrerá dentro da própria igreja, com uma crise de fé que poderá abalar suas fundações e desencadear questionamentos e divisões. Nos dias de hoje, vemos essa luta se desenrolar em várias formas, desde a descrença crescente até o enfraquecimento de tradições religiosas. A escuridão representa o avanço de ideologias que substituem a espiritualidade por materialismo e individualismo. Por outro lado, a luz se manifesta naqueles que mantêm sua fé viva, buscando ser exemplos de devoção e compromisso com a espiritualidade. A batalha espiritual, segundo a profecia, está em cada escolha que a humanidade faz entre abraçar a fé ou abandonar a essência espiritual. Para aqueles que creem, essa batalha não é apenas uma questão pessoal, mas também um chamado coletivo. A profecia de Fátima é um lembrete de que a escuridão pode ser superada com atos de fé, caridade e oração. Cada pessoa tem um papel nessa batalha, e o resultado final dependerá da determinação de cada um em manter a luz viva diante das adversidades. Com todos os mistérios e advertências da terceira profecia, surge uma pergunta final: estamos realmente preparados para encarar a verdade que ela sugere? A profecia nos desafia a refletir sobre o futuro, sobre os caminhos que a humanidade tem trilhado e os riscos de um mundo desconectado da fé. A dúvida sobre o conteúdo completo da profecia e o mistério em torno do que ainda pode estar oculto nos chama a questionar a extensão das revelações e o que elas realmente significam para o mundo atual. O futuro da espiritualidade e da humanidade está nas mãos de suas próprias escolhas.
A mensagem de Fátima lembra que, ao ignorar o sagrado, a humanidade abre espaço para a desordem e o sofrimento. O alerta se estende a todas as nações, sugerindo que apenas por meio do arrependimento, da oração e da humildade é que a paz e a estabilidade podem ser alcançadas. Essa mensagem nos leva a uma reflexão profunda sobre o que precisamos fazer para estar preparados para os desafios espirituais e morais que estão por vir. A terceira profecia de Fátima não é apenas uma advertência, mas um convite à transformação. A verdade que ela sugere sobre um futuro incerto e potencialmente sombrio serve como um lembrete poderoso de que ainda temos a oportunidade de mudar o curso da história. Estamos prontos para essa verdade? A resposta depende de como escolhemos viver e do quanto estamos dispostos a abraçar a fé como caminho para um futuro de esperança.